a todas, frequentadores, aqueles que acompanham a instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar pelo Facebook ou pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião pública virtual do dia 21 de agosto, sábado. Agora são 16 horas. Estamos dando início a mais uma dessas reuniões que realizamos de modo virtual. Hoje nós teremos o estudo do livro Plenitude, capítulo 6, o tema altruísmo. E a expositora convidada de hoje será Fátima Loureiro, que vocês já têm acompanhado ela conosco aqui. Outros já assistiram também presencialmente ela em nossa casa espírita. Então, que possamos ter um bom trabalho, um trabalho de muita paz, de muita luz, que todos possam estar bem e permanecer bem durante essa reunião. Eu queria agradecer as colaboradoras de hoje, né? A Tereza vai fazer a leitura da página, Tereza Castro, lá de Macaé. A Helena vai fazer a prece inicial. E em seguida nós teremos a exposição com a Fátima Loureiro. Após a exposição, né, terminada a exposição, a Kátia fará a nossa prece final e estará hoje encerrada a nossa reunião após a prece final da Kátia, tá bom? Não retornarei aqui para as despedidas. Então, já desejo que aqueles que estão conosco são convidados para a reunião do próximo sábado. Que possamos ter uma boa reunião hoje e que possamos retornar também no próximo sábado para dar continuidade a esse trabalho. Um beijo no coração de cada um, tá bom? Até breve. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 21, Maioridade. O menor é abençoado pelo maior. Paulo, Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre seus parentes, companheiros ou contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. A lei da vida, porém, não recomenda o exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação, cresce a fonte para benefício do solo. Se cresceste em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo a fim de auxiliar a todos sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Amigo Jesus, Mestre querido, obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um sábado para estudarmos e assistirmos à palestra da caravana. Peço, Senhor, em especial àqueles que sofrem e que precisam de seu auxílio para seguir o seu caminho, Senhor, aqui na terra. Que eles possam ser amparados, reconfortados e receber a tua energia, Senhor.
Peço também por aqueles que desencarnaram ao longo dessa semana e pelos seus familiares, que eles possam ser amparados e socorridos. Obrigada mais uma vez, que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, muita paz, muita luz. Hoje nós estamos trabalhando o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós vamos trabalhar o capítulo 5. Esse livro é uma das obras, da série psicológica que Joana nos traz. E hoje estamos trabalhando o capítulo 6, que fala para a gente sobre o altruísmo. E o que é altruísmo? O altruísmo é a lição de caridade vivenciada, é a expressão superior, é a lição ensinada pelo Cristo. Cristo nos ensinou exatamente a lei de amor e exemplificou em toda a sua caminhada o altruísmo, sinônimo de lei de amor. Ou seja, ele deixou de olhar para si mesmo para olhar o bem do outro. O altruísmo, ele é a antítese do egoísmo, sim. O egoísmo, ele tem o desejo de posse, tudo me pertence. No altruísmo, nós temos exatamente o anelo de doação. Doar ao meu próximo, dar sem uma mão ver a outra. Não precisamos de aplausos, queridos amigos. De gozo, o egoísmo, as alegrias, felicidades, é meu o momento, não pertence ao outro. E sempre me pergunto por que o outro é feliz, por que a família do outro é melhor do que a minha? Porque tudo me pertence, no egoísmo. Já no altruísmo, não. A felicidade é no sentido coletivo. Todos nós temos o direito de sermos felizes. E de superioridade, eu sou melhor que todos, no egoísmo. No altruísmo, não. É de fraternidade. Somos irmãos em Cristo. Somos fraternos, temos um olhar diferenciado para o nosso irmão, porque já conseguimos nos colocar no lugar do próximo, lembrando sempre as lições de Jesus. E Joana vem nos trazer alguns pontos sobre o altruísmo, algumas qualidades vivenciadas que o altruísmo nos traz. A primeira delas é a generosidade. Como vamos nos transformar nesse processo e sermos altruístas, sermos generosos? Ou seja, é um dos sentimentos de grandeza moral. A generosidade está associada ao quê, queridos amigos? À doação. Mesmo que seja a doação dos bens materiais, porque iniciamos com a doação dos bens materiais e depois trabalhamos aquela caridade que vem de dentro para fora, a caridade moral, a caridade espiritual. Então, nós estamos compartilhando aquilo que temos com quem precisa. Ou seja, a gente se recorda do óbolo da viúva, que Jesus nos contou essa história. Todos estavam doando, todos que tinham muitos bens, estavam sacerdotes, os escribas, todos eles doando grandes quantias ao templo. Mas aquela viúva veio com uma moeda, porque era o seu bem maior, tirou dela para dar para quem mais precisava, e ela doou do fundo do coração. Então, o que a gente vê é exatamente o exercício de doação. É o primeiro passo para exercitarmos o altruísmo, sermos generosos com
companheiros. Então, a generosidade, ela é visceral adversária ao egoísmo. A generosidade, segundo Joana, arranca pela raiz as tenazes desse mal, responsável pela casualidade dos sofrimentos. Mais somos egoístas, mais sofremos. E nós temos um outro exemplo do Cristo na cruz. Que exemplo belíssimo! Quando ele atendeu aquele ladrão que estava ao seu lado e prometeu-lhe o quê? O reino dos céus. Então, Jesus, no momento derradeiro, ele foi altruísta com o companheiro que estava ao seu lado, independente de posição, independente dele ter sido crucificado de forma que nós sabemos que foi uma forma errada, que ele não tinha pecado algum, que ele não cometera crime algum para estar naquela posição, mas foi um grande ensinamento para a humanidade. Joana também pontua para a gente a ética. O que seria essa ética? A ética profissional, a ética do trabalho, a ética na família, a ética na sociedade, a ética política. Então, a ética, ela está presente em toda a nossa sociedade, em todos os nossos momentos. E a ética é a condição de serenidade que respeita todos os comportamentos. E a ética da generosidade, ela centraliza exatamente na lei natural, que é a lei de amor. E a gente vê um exemplo belíssimo que Kardec recebeu dos benfeitores da humanidade, da espiritualidade maior, as diretrizes perfeitas. Para quê? Para a codificação do espiritismo, e veio exatamente oriunda da lei de amor. Porque é precedente de Deus a irradiar-se em várias outras que fomentam o progresso. Então, só vamos progredir quando estivermos praticando, exercitando a verdadeira lei. Ou seja, promovendo o homem de bem, promovendo o homem através do trabalho. Ou seja, todos nós temos os mesmos direitos, temos os nossos deveres, mas todos nós temos os mesmos direitos. Ou seja, nós temos direito à lei de trabalho, à lei de amor, à lei de sociedade, ou seja, a lei de igualdade. Todos nós somos iguais. E Kardec se pautou, graças à espiritualidade maior, a essa lei. E a lei que vem é a ética que se falou agora, que se colocou Joana nesse capítulo sobre altruísmo, que é um dos pontos que ela abordou. Abordou generosidade, ética e também abordou paciência. Somos pacientes, amigos queridos. Exercitamos a paciência e a gente coloca um pensamento de Santo Agostinho que diz assim: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Nós precisamos ter paciência 24 horas. Para termos o conhecimento, são doses homeopáticas de paciência. Hoje acerto, daqui a pouco descubro um erro e vou pacientemente buscando o conhecimento, acertar o que errei. Na nossa família, paciência. Paciência com o filho difícil, paciência com o marido difícil, com a esposa difícil, paciência no trabalho. Aquela criatura
satura, não faz como explico, mas eu procuro ter a paciência de explicar várias vezes. O Cristo não nos ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoarmos sempre. Então precisamos da paciência. E lembrando que a natureza não dá saltos. Precisamos nos construir, reconstruir a todos os momentos. E com a paciência, nós conseguimos alcançar um degrau maior na nossa evolução. Devagarzinho, vamos evoluindo, vamos nos melhorando. E a paciência, amigos, ela estimula o quê? A coragem. A coragem. E através da paciência, nós compreendemos que precisamos ter esforço, nos esforçar sempre em todos os momentos da nossa vida, acreditarmos sempre e nunca desanimar quando aparecer um obstáculo à nossa frente. Joana também nos fala do empenho, que precisamos, aproveitando essa fala do esforço, que precisamos do esforço, que o esforço, ele estimula o desenvolvimento, ou seja, o altruísmo, ele não surge sem esforço para sua manifestação, e considerando-se que parece haver uma conspiração por parte do egoísmo. A nossa palavra-chave também, o egoísmo, que assola a humanidade, a fim de impedir-lhe a presença e o predomínio na área da emoção. E aí a gente lembra que o esforço, ele está sempre em nossa existência. Aí a gente lembra da formiga, quando pega uma folha. A formiga é pequena, a folha é maior do que ela, mas ela se esforça, persiste e carrega aquela folha maior do que ela. A mesma coisa é a nossa vida. Nós precisamos desse esforço. Então, nós precisamos da generosidade, nós precisamos do empenho, nós precisamos do esforço, da paciência, nós precisamos da coragem, da persistência para continuarmos seguindo em frente e no caminho do bem, o caminho que Jesus nos ensinou. E Joana também nos fala da concentração. Joana nos fala que precisamos nos concentrar, nós precisamos da meditação, nós precisamos meditar, nós precisamos pensar, nós precisamos de um momento de concentração, de meditação em nossa vida. Às vezes precisamos estar sozinhos conosco mesmo para meditarmos naquilo que estamos fazendo e o que estamos vivenciando. A meditação, ela amplia a percepção da necessidade de maior contribuição altruísta. Quando são distribuídos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire sabedoria, ilumina-se o quê, companheiros? O nosso espírito. E a vida ganha sentido, superando-se os limites de tempo e espaço da grande meta que se deve conquistar. E vamos dar um adendo, uma passagem muito interessante de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova. Joana já tinha evoluído, vivenciava o evangelho, tinha aceitado Jesus, mas o seu marido, Cusa, não o aceitava e ela entrou numa crise conjugal com o esposo e foi procurar o mestre, para que o mestre
lhe dissesse o que ela poderia fazer para melhorar aquela situação. E que ela não compreendia a diferença entre ela e o esposo. E Jesus, Jesus lhe colocou que ela voltasse para o lar e que as religiões eram construídas em igrejas de pedras, mas que um dia a religião ia ter um verdadeiro sentido, ou seja, que aquelas igrejas que se falava que Jesus vinha pregar era a igreja de Deus, era a igreja do amor. E ela voltasse para casa e amasse aquele homem que era seu esposo, e que a lei de Deus se cumprisse. E assim Joana fez, retornou para o seu lar e viveu com aquele homem até a morte do mesmo. E quando ele faleceu, ela continuou fiel a Deus, até que nós sabemos que ela e seu filho, que ela cuidou do seu filho, que ela tinha um filho com Cusa, o que aconteceu? Foi amarrada uma pilastra e foi incendiada. Ela e seu filho pedia que ela renegasse o Cristo. E ela não renegou o Cristo, inclusive um soldado, seu algoz, perguntou se era aquilo que Jesus lhe ensinara. E Joana lhe disse que Jesus, inclusive, ensinou a amá-lo, ou seja, amar o seu próprio algoz. Olha que exemplo belíssimo de altruísmo. E a gente percebe o quê? Com essa história de Joana? Que os sofrimentos cedem a paz de espírito, a paz do amor. O homem já não vivencia mais o seu egoísmo, o seu orgulho. Ele extirpa do seu coração o homem velho e permite que o homem novo surja. Ou seja, vai vivenciar o Cristo que vive em si. Como Paulo, o apóstolo dos gentios, nos disse, que o Cristo que vive no homem passa a viver no seu dia a dia. Então, nós precisamos trabalhar na seara do Mestre, vivenciando os seus ensinamentos em todos os momentos de nossa existência, em todos os momentos que nós estamos passando. Ou seja, precisamos estar atentos. Hoje a humanidade passa por momentos tão complicados, tantas situações difíceis que nós estamos vivendo, lutando contra um vírus, lutando contra guerras, lutando contra a corrupção. Mas onde está o nosso ensinamento? O altruísmo uns com os outros, o perdão, a caridade, a fraternidade, que tanto vivenciamos no estudo espírita, que tanto vivenciamos no nosso dia a dia. Vivenciamos ou apenas estudamos, ou apenas buscamos o conhecimento? Então, precisamos refletir, precisamos trabalhar, então, unificados, amando-nos cada vez mais para lograrmos alcançar o momento de plenitude com que o amigo incomparável de todos nós. Quem é esse amigo, queridos companheiros, incomparável? É o Mestre, é Jesus. Nos acena desde agora. Bezerra de Menezes. Então, amigos, vamos vivenciar a lei de amor. Vamos vivenciar o altruísmo que Joana explanou tão bem no livro Plenitude. Muita paz, muita harmonia, que Jesus esteja sempre presente em nossa vida. Muita luz.
Senhor Jesus, muito obrigada. Só temos a te agradecer pela oportunidade do estudo de hoje, por mais um dia, Senhor, de oportunidades, de experiências que esperamos, Senhor, que nos dê sabedoria para prosseguir nessa caminhada. Ampare e abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão nos hospitais. Dai luz, Senhor, àqueles que estão ainda no caminho dos equívocos. E sustenta e dá esperança àqueles que ainda não têm oportunidade para melhorar, para se transformar e para auxiliar aqueles que estão ao seu redor, suas famílias, seus amigos e a sociedade de uma forma geral. Ajuda-nos, Senhor, para que essa semana seja de paz, de alegrias, de trabalho, de saúde e de muita luz. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus.